Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o nono ano. O tema de hoje vai ser Segunda Guerra Mundial. Incrível que pareça, é um dos grandes temas que muitos gostam de debater. Que pena que nós não estamos em sala de aula para debater isso pessoalmente. Mas é um assunto muito interessante que eu vou falar, porque todos, quando falamos sobre a Segunda Guerra Mundial, as pessoas sempre têm alguma curiosidade de saber. Vamos lá. A Segunda Guerra Mundial, ela vai ser por causa o que deixou para trás na Primeira Guerra Mundial, o que não foi resolvido. Ao término da Primeira Guerra Mundial, teve o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes foi encabeçado ali pela Inglaterra e pela França, na qual humilhou de alguma forma a Alemanha. E a Alemanha vai criar a República de Weimar, chamada de República de Weimar por causa da cidade de Weimar, na Alemanha. Então, o Tratado de Versalhes vai reduzir o exército alemão, por exemplo, transformando em polícia, vai acabar com a força aérea alemã, vai acabar com a marinha de guerra, vai transformar a marinha de guerra dela em marinha mercante. Então, várias coisas que vão... por exemplo, a região que na época de Otto von Bismarck tinha sido tomado, no caso a Alsácia-Lorena, que pertencia à França, os franceses, no Tratado de Versalhes, eles exigem que devolva essa região para eles, e ainda faz os alemães pagar uma dívida imensa. Então isso tudo vai refletir muito, tá? Aí outras coisas que vão acontecer nesse período, por exemplo, vai ser a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Por exemplo, os Estados Unidos estavam ajudando até a Alemanha a recuperar a sua economia. Estava até crescendo de novo a Alemanha com a ajuda dos Estados Unidos. Mas aí quando veio a crise de 29, os Estados Unidos teve que cortar a verba e a Alemanha vai sofrer muito, porque ela estava totalmente dependente ainda da parte financeira estadunidense. Então, esses fatos que vão acontecendo nesse período do entre guerras, tá? A Alemanha, por exemplo, como eu falei, tinha a República de Weimar, tá? O Adolf Hitler vai dar um golpe em 1923, com o golpe da cervejaria, só que não dá certo esse golpe, tá? Mussolini, ele reorganiza a Itália e vai criar o Partido Fascista, tá? E tenta restaurar o antigo Império Romano. Então, quer dizer, com poderes totalitários, assim, aquele poder concentrado, e o nacionalismo, combate ao comunismo. Então, tudo isso vai estar acontecendo aí nesse período entre guerras. Então, o que vai acontecer? Adolf Hitler, ele vai assumir o poder na Alemanha depois de em 1933, tá? Eles primeiro tentaram dar o golpe em 23, não consegue. Hitler vê que agora, para ele chegar ao poder, ele teria que ir pelos lados legais. Como? Através da política. Nesses 10 anos, ele vai fazendo com que o partido nazista vai crescendo de tal proporção, tá, na Alemanha, que fica muito forte no parlamento. Então, o parlamento alemão, certo? Ele vai ter, por exemplo, Hermann Göring, que vai ser o braço direito de Hitler, junto com Adolf Heinz. Esses são nomes de pessoas que vão ajudar Hitler a chegar ao poder. Então, o que acontece? Em 1933, tinha
Adolf Hitler tenta as eleições contra Hindenburg para eleição para presidente da República. Só que Hitler, ele perde essas eleições, ele não ganha. Tem muitas vezes eu vejo na televisão as pessoas falando assim, Hitler ele ganhou as eleições, os alemães elegeram. Não, os alemães não elegeram Adolf Hitler, tá? Adolf Hitler ele vai chegar ao governo através de Hindenburg, que é o presidente na época. E o que vai acontecer? Tem o cargo de chanceler, que é como se fosse o primeiro-ministro. Hindenburg não quer indicar Hitler, mas como a maioria é do parlamento, o parlamento e alguns iniciativa privada faz uma pressão sobre o presidente para indicar Hitler como chanceler. Mas aí eu não sabia o que Hitler ia fazer. Não, porque os empresários, eles queriam fazer o seguinte, vamos botar esse camarada lá, quando ele assumir o poder, nós vamos controlar ele. Quer dizer, esses empresários pensavam que poderia controlar Hitler, só que não é isso que vai acontecer. Então Adolf Hitler, ele entra como chanceler em 1933, quer dizer, consegue chegar ao poder na Alemanha. Hindenburg, que era um ex-general e ele era muito idoso, o que vai acontecer? Ele vai vir até a falecer. Quando ele morre, Hitler, ele junta a chancelaria com a presidência da República e cria um único cargo. Agora vai ser o Führer. Então, agora Hitler é o Führer, é o chefe, ele que manda. Começa na Alemanha, quando eles assumem o poder, começou a caçar aqueles que eram contra o nazismo na época. Muitos partidos se acabaram, se tornou um partido único. Agora tinha uma milícia por trás, que no início era a SD, com Heinz, tá? Que ajudou Hitler, só que vai acontecer o dia das facas longas, na qual Hitler é pressionado, ele cria um novo setor, que é a SS, e manda aniquilar a SD, tá? Que era a guarda pessoal do partido e também defensor de Hitler. Então Hitler cria a SS e começa a convocar aquelas pessoas mais importantes da Alemanha para apoiá-lo. Sendo que vai ter Hermann Göring, ex-aviador, tá? Ele vai apoiar Hitler porque Hermann Göring, ainda na visão do povo alemão, ele era considerado um herói, foi um grande aviador na Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Nos combates aéreos, igual a ele não existia. Tanto é que quando acaba a Primeira Guerra Mundial, ele queria destruir os aviões para não entregar os aviões à Entente. E o Hitler vê nele uma figura que pode, ficar próximo dele. Adolf Heinz, por exemplo, é aquele cara que é o braço direito de Hitler. Ficou com Hitler ali quando, por exemplo, eles tentaram o golpe da cervejaria em 1923. Ele ajudou Hitler, depois que ele é preso, a escrever o livro Mein Kampf, Minha Vida, que vai ser um dos livros mais vendidos na Alemanha nessa época. Então, temos aí esse camarada. Outro camarada que vai aparecer também para o partido, por exemplo, é Himmler, que vai ser o chefe da SS. Tem Hendrik vai ser comandante da SA. E depois vai ter a Gestapo, que vai ser comandado pela SS, que tem Himmler como de frente, para comandar a Gestapo. A Gestapo era como se fosse uma polícia secreta do partido nazista, do governo nazista. Quando eles acabam com a República de Weimar, certo? E eles colocam agora o poder nazista. Então, a partir dali agora, Hitler comanda como Führer. Hitler, por exemplo, vai
criar esses setores. E outra, Hitler vai fazer a economia alemã crescer de novo. No início, o Hitler faz até um bom governo, incrível que pareça. Ele faz estradas, começa a criar fábricas de armas. Por exemplo, que no Tratado de Versalhes estava lá quem não podiam produzir armas, e Hitler começa a fazer tudo aquilo que ele falou no livro Mein Kampf. Tanto é que o único que ler o livro Mein Kampf, que foi o futuro primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, ele vai falar assim, ó, esse cara assumiu o poder na Alemanha, ó, vai ser um problema. E só que ninguém ouviu Winston Churchill. O único que estava assim, consciente do que realmente quem era Adolfo Hitler. Então o que vai acontecer? Hitler assumindo o poder, ele começa a fazer a Alemanha crescer. Então a Alemanha começa a crescer economicamente e começa a fazer parte de uma das potências da Europa nesse crescimento. Tá? Mesmo depois da crise de 29, a Alemanha, depois de 33, começa a crescer. Tanto é que Hitler, por exemplo, vai fazer as Olimpíadas de Munique, muito falado na época, mas Hitler, quando fez as Olimpíadas, incrível que pareça, Hitler, logo que assumiu o poder, já começa a perseguição aos judeus, já começa a fazer leis de perseguição aos judeus. Tá? Então, o que acontecia fora ali de Berlim, ninguém viu. As pessoas só viram aquilo ali que está dentro ali da cidade de Berlim, onde foi feita as Olimpíadas. Fora dali, por exemplo, já estavam aparecendo os primeiros campos de concentração. Mas não era ainda para colocar judeus, mas sim para colocar inimigos do Estado. Né? Até Hermann Göring assumiu no julgamento de Nuremberg, quando a gente for falar sobre ele, né, que ele que criou os campos de concentração. E ele, nesses campos de concentração, que vai ser mandado os inimigos do Estado. Aqueles que eram contra o partido nazista. Inicialmente vai acontecer isso. Então, Hitler está tentando mostrar uma Alemanha diferente, avançada, e aí ele começa a fazer seu discurso antissemita, dizendo que a Primeira Guerra Mundial o culpado foi os judeus, porque os judeus tinham um plano para acabar, né, com a Alemanha e outra, para dominar o mundo. Claro que isso era tudo mentira, mas eles odiavam os judeus. Uns dizem que, por exemplo, que Hitler tinha um parentesco judeu, mas nunca foi provado. Sempre foi uma teoria que as pessoas falam, mas nunca provaram isso. Então Hitler, fazendo a Alemanha crescer, aí começa aquela coisa de se expandir. Primeiro, ele vai para a Áustria. A Áustria, que fala alemão, incrível que pareça, Hitler é austríaco, ele não é alemão, é austríaco, e ele dá uma força para criar o partido nazista na Áustria para apoiar a ideia dele. Até que o primeiro-ministro da Áustria, por exemplo, não queria essa junção, não. E até chegou a falar, cara, esse cara é perigoso, como a gente vai deixar esse cara? E quando estava tudo já armado, Hermann Göring, por exemplo, vai na Áustria, chama o ministro e fala assim, ó, a partir de agora você não faz mais parte, agora a Alemanha e a Áustria vai ser um único país. Falaram que o cara infartou. Hermann Göring falou, ó, temos que ressuscitar esse cara aí. Consegue fazer o cara recuperar, assinar sua renúncia e depois o cara é morto. Tá, para vocês terem a ideia aí. Então a Alemanha e a Áustria se tornam um único país. Coisa que as pessoas ficaram assim, mas Hitler não derramou uma gota de sangue. Tá? Ali foi uma coisa pacífica, entre aspas. Tá? Que Hitler tornou a Áustria e a Alemanha um único país. Agora a Áustria pertencia à Alemanha. E naquela época, o povo austríaco, vendo o desenvolvimento que estava acontecendo na Alemanha, falou assim, poxa, que bom, agora estamos aí com Hitler. E Hitler, incrível que pareça, ele
no partido nazista, tinha também o Albert Speer, que era responsável, por exemplo, que era o arquiteto de Hitler, mas também às vezes ele organizava algumas paradas, né, na qual os desfiles, né, alemães eram lindos, maravilhosos, certo? Outra coisa também que vai ter o Joseph Goebbels, que vai ser responsável pela parte de propaganda da Alemanha nazista, tá? Então está formado aí o partido. Tinha o Bormann, que vai ser aquele secretário, que vai ser o braço direito ali de Hitler, que Hitler precisa, ele está sempre com. Outra coisa que Hitler também era um cara, né? Foi um cara muito inteligente. O que ele fazia? Ele fazia todos adorarem ele, e ele jogava todos um contra o outro. Himmler não gostava do Goering, Goering não gostava do Albert Speer, Joseph Goebbels não gostava do Himmler, Himmler não gostava, e assim ia. Ninguém gostava de ninguém e todos amavam Hitler. Então assim ele pôde concentrar o poder sobre ele, incrível que pareça. Um cara super inteligente nesse sentido, tá? Então Hitler, ele começou a fazer, aqueles que entrassem no partido tinham que fazer juramento a ele e lealdade a Hitler. Se você, por exemplo, entrasse nas Forças Armadas, você tinha que fazer juramento, né, de lealdade a Hitler. O que Hitler mandasse, todos tinham que fazer. E tinha gente que tinha aquela coisa cega, né, de acreditar em Hitler. O que ele falava, o pessoal batia palma. Era uma coisa, chegava às vezes a ser doentio. As pessoas tinham adoração por Hitler. Ele é quase, não vou falar, uma divindade, né? Mas as pessoas adoravam ele. Por exemplo, o livro Mein Kampf virou, na Alemanha, dessa época, a rodagem, né, do livro, o Mein Kampf, era mais rodado que a Bíblia, para vocês terem uma ideia nessa época. Toda vez que um casal ia casar, sabe o que eles ganhavam de presente? Não era a Bíblia não, ganhava um livro Mein Kampf de Hitler. Tanto é que Hitler vai ganhar muito dinheiro, incrível que pareça, com esse livro. Aí tá, Hitler está aí, crescendo a Alemanha, se tornando uma potência. Aí Hitler começa a mexer os pauzinhos, fala assim, ó, já tem uma Áustria. Aí ele fala, ó, eu quero os Sudetos da Tchecoslováquia. Aí vai aparecer o primeiro-ministro da Inglaterra na época, Chamberlain, e Pierre da França, que vão lá em Berlim conversar com Hitler. E tá junto dele Hermann Göring e também tá o Benito Mussolini da Itália, tá? Que Hitler, incrível que pareça, quando ele assume o poder na Alemanha, ele tinha uma paixão por Mussolini, né? Que as histórias que ele ouvia, como Mussolini tomou o poder na Itália, e ele chegou até a visitar Mussolini no início, né? Visitar Mussolini na Itália. Quando ele viu o exército, Mussolini, ele desprezou Hitler. Hitler era fã dele, ele simplesmente desprezou Hitler. Teve uma situação que o Mussolini teve uma hora que ele tinha mania de levantar a cabeça, botar a mão na cintura e andar de cabeça erguida. Teve uma hora que ele estava indo com Hitler, ele passa à frente de Hitler, levanta a cabeça e Hitler atrás dele. Aí ele fez uma parada lá, militar, Hitler assistiu, viu tudinho, legal, pô, bacana. Aí ele falou, vou te fazer um convite, dá um pulinho em Berlim para você ver uma das nossas paradas. Quando Mussolini chegou na Alemanha e viu a organização, a disciplina do exército alemão e a quantidade, Mussolini falou, nossa, o cara é o cara. Eu desprezando o Hitler, e ele é o cara. Então, Hitler e Mussolini ficaram muito juntos, dois governos, italiano e alemão. Aí o que vai acontecer? Como eu estava falando, Hitler fala que vai querer os Sudetos da Tchecoslováquia, Chamberlain e Pierre da França vão a Berlim para debater.
Sendo que o governo da Tchecoslováquia falou, ó, tem que participar dessa reunião. Aí Chamberlain fala assim, ó, meu irmão, fica aí, espera que a gente vai ver o que vamos resolver aqui. Depois a gente dá a notícia aí que aconteceu. Mas o cara, pô, cara, mas vocês estão falando do meu país. Não, amigo, fica aí, espera aí a gente discutir aqui. Então, Chamberlain, Pierre da França, Chamberlain da Inglaterra, junto com Mussolini da Itália, Hitler e junto com Hermann Göring, certo? E também sempre estava Adolfo Heinz com ele, vai se juntar e vai assinar lá que a Tchecoslováquia ia devolver a parte dos Sudetos, porque Hitler alegava que nos Sudetos só tinham pessoas da Alemanha. Mas aí Chamberlain falou assim, olha só, essa é a última exigência que você faz em relação a algum território aqui na Europa. Aí Hitler, não, cara, fica tranquilo, é a última coisa que eu vou querer. E aí, o que acontece? Chamberlain volta para a Inglaterra com um documento assinado e fala assim, aí ó, consegui a paz na Europa. Que nada, Hitler estava passando a perna nele. Hitler, de pegar os Sudetos, ele invade toda a Tchecoslováquia. Mas aí tinha outro alvo, ele queria a Polônia. Aí manda Ribbentrop entrar em contato, que é o ministro, Ribbentrop é o ministro do exterior da Alemanha nazista, e Molotov da União Soviética. Os dois se encontram, fazem um tratado de não agressão no período de 10 anos, e Ribbentrop vai lá e procura Stalin, que vai assinar o documento. Hitler já estava pensando na guerra. E outra coisa, nesse tratado, dividiu a Polônia em dois. Tá? A parte ocidental seria da Alemanha e a parte oriental da União Soviética. Tanto é que os dois invadem e se encontram ali no meio. Tanto é que você já deve ter ouvido falar sobre o corredor polonês. É porque era a Alemanha batendo de um lado, a União Soviética do outro e a Polônia ali no meio. Só que Hitler não invade a Polônia assim, poxa, peraí, o Chamberlain falou que não podia exigir mais nada. Então, o Hendrik, certo? Que era um cara muito ruim, ele faz um cineminha. E o que ele faz? Coloca na Alemanha, lá com a fronteira com a Polônia, tem uma rádio. Então, o que acontece? Ele cria um cineminha na rádio, coloca a rádio lá, ouvir, o pessoal ouvir, e começa lá uma discussão em polonês, porque Hendrik matou 2 soldados poloneses, conseguiu capturar e matou os 2. E lá na rádio, tá lá dando programa em alemão e tudo, de repente, agora os poloneses estão aqui dentro, e aquela discussão, o pessoal ouvindo no rádio ao vivo. E sai aquele tiroteio, tiro pra cá. Aí fala assim, 2 soldados poloneses, os poloneses tentaram invadir aqui a Alemanha, a nossa rádio, mas nós conseguimos matar 2 soldados, os restantes fugiram. Tudo um cinema. Isso realmente não aconteceu. A Polônia não queria invadir a Alemanha. É porque Hitler queria dar uma desculpa para a Inglaterra e para a França que a Polônia que agrediu a Alemanha primeiro, mas era tudo um cineminha, tá? Para enganar. E o que vai acontecer? A Alemanha, com essa desculpa, invade a Polônia. Mas a Inglaterra e a França não aceitam e declaram guerra à Alemanha nazista. Então, pessoal, a gente termina hoje aqui essa primeira parte da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começa em 1939, certo? Com a Alemanha nazista invadindo a Polônia. Do outro lado, a União Soviética, os dois vão se encontrar no meio ali e vão se cumprimentar, incrível que pareça, tá? Os soviéticos e os alemães. E assim começa a começa assim a Segunda Guerra Mundial. Então tá, pessoal, então a gente fica por aqui. Semana que vem a gente dá continuidade a essa matéria da Segunda Guerra, partindo aí da invasão da
Polônia? Porque esse é um assunto que é muito grande, tá? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula.